Shalom, shalom! Sejam bem-vindos ao canal Dai uma Voz, com essa porção poderosa do que Deus vai falar comigo, com você. Vamos lá? Hoje vamos mergulhar no ensino muito profundo sobre a Parashá Tizav. Ela é uma palavra em hebraico e ela é uma palavra que fala sobre Olá. Parashá Tizav está em Levítico, capítulo 6, do 1 e do capítulo 8 até o 36. O tema de hoje é Aquela que sobe. Olá. Olá fala de uma oferta que era totalmente entregue para Deus. Não ficava para os sacerdotes. Eles entregavam totalmente para Deus. E essa oferta é uma oferta que Deus quer falar comigo e com você sobre algo muito profundo do que a gente precisa viver na nossa vida, daquilo que a gente precisa entregar para Ele. E a palavra tisvá, ela significa ordenança. Deus, Ele ordena uma entrega totalmente para Ele. E ela carrega um sentido muito profundo. Urgência, zelo, algo que tem que ser feito sem falha. Muito profundo, não é? Deus, Ele quer falar conosco hoje, quando a gente medita na porção da Parashá durante a semana. E Deus, Ele usava daquela forma para falar com o povo. O povo, ele entendia daquela forma. E Deus quer falar conosco hoje, olhando para o exemplo do povo, do que aquilo significava e como Deus quer falar conosco hoje. E a palavra hebraica, olá, vem da raiz alá, que significa subir, ascender e elevar. Porque essa oferta, ela subia ao Senhor. E era uma oferta que era uma entrega totalmente para Ele. E era uma oferta totalmente queimada no altar, totalmente para Deus. E nada ficava para o homem, nada ficava para o homem. E ela fala de nós, essa oferta, ela fala de mim e de você. Uma oferta que Deus, Ele pede para que a gente entregue totalmente para Ele. Uma entrega do nosso coração. Deus, Ele está pedindo a sua vida. Ele está pedindo o seu coração, a sua mente. Ele pede o corpo, a alma e o espírito. Ele pede totalmente isso. E esse fogo que ele é entregue, ele passa pelo fogo purificador. Deus, Ele purifica para que possa subir. Só que tem um processo de entrega que Deus nos pede para entregar completamente. Só que quando a gente entrega pelo fogo, é um processo dolorido. E esse processo, a gente vem com o fogo do Espírito Santo. Ele vem, quando a gente entrega, ele vem e purifica. Vai ser um processo dolorido. Vai ser um processo onde Deus está pedindo para você entregar totalmente. Não é só a metade, não é só um pouquinho. Não é só, ai Deus, eu entrego só meu coração. O maior exemplo que a gente vê de entrega total, de sacrifício, foi do nosso Yeshua, Jesus. Ele se entregou totalmente. Ele não entregou somente uma parte, ou por algo só. Ele entregou por todos. Ele morreu por nós e ele se entregou como sacrifício. E hoje a gente precisa ser essa oferta também para Deus. E dizer para Deus, Deus, eu não estou entregando somente uma parte, eu estou entregando totalmente a minha vida. Quando a gente entrega, tem que ser por amor. O nosso Deus, Ele entregou o seu Filho por amor. Jesus, Ele morreu por amor. Ele se entregou. Foi difícil, foi. Mas Deus, Ele quer essa entrega nossa por amor. E não por obrigação. E isso fala sobre obediência e um coração sincero que Ele pede de nós. E essa oferta era uma oferta de um fogo contínuo. Ele não podia parar. Deus, Ele quer falar conosco que Ele tem que ser uma oferta diária. Todos os dias. Contínuo, não para. Essa oferta, ela não parava. E assim a nossa vida não pode parar de ser entregue para Deus totalmente. Deus, Ele não quer somente uma parte de nós, Ele quer completo. Em Levítico 6:6 diz: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Então, aquele fogo que era a entrega não podia se apagar. Tinha que ser contínuo. Entregar para Deus a presença
de sua vida todos os dias, sendo contínuo todos os dias. Esse fogo ele representava a presença contínua de Deus, uma vida ativa com Deus, intimidade contínua. E o olá ele representava uma vida entrega total, uma vida de oração sincera, de entregar a sua vida em oração com Deus. Isso é uma oração. Isso é olá, uma vida de oração. É uma vida também entregue para Deus, você se relacionando com Ele, consagrando a sua vida ao Senhor. Algo muito forte. Morrer para si mesmo. É quando Deus pede para que entregar essa oferta a Ele, é ser esse sacrifício. Só que para você ser esse sacrifício, você precisa fazer o quê? Renúncia. Você precisa renunciar. E aí, quando você renuncia, você consegue se entregar. Quando você renuncia aos seus desejos, você renuncia à sua vontade, renuncia aquilo que te distancia de Deus. E morrer para si mesmo é isso. Quando a gente entrega no altar de Deus, a gente está morrendo para si mesmo. Está consagrando a nossa vida. Está deixando morrer aquilo que precisa morrer. A palavra de Deus fala que devemos, assim como Cristo morreu por nós, devemos morrer para a nossa carne, morrer para o pecado, morrer para vontades fortes que vêm. Deus ele nos pede uma vida em santidade e tem sacrifício, tem renúncia, tem Deus pedindo sempre isso. A olá, ela não existe mais como sacrifício físico, mas ela existe como a nossa vida como sacrifício, a nossa renúncia. Tudo que eu tenho falado para você aqui é Deus nos pedindo esse sacrifício, essa renúncia. Mas espiritualmente, ela continua viva, que é a nossa vida, que precisa ser entregue totalmente para Deus. E olá é quando você entrega a sua vida para Ele. Olá é quando você entrega a sua vontade. É difícil a gente entregar a nossa vontade. Quando a gente quer muito algo, quando a gente deseja, quantos sacrifícios Deus já pediu? Quantos sacrifícios, renúncias que eu precisei entregar para Deus? Quantos? E eu precisei entregar coisas que eu gostava muito, porque eu já via que aquilo estava me afastando dele, estava me distanciando, e eu não ia conseguir entregar totalmente para Deus a minha vida, porque eu estava dividindo algo que era para ser totalmente para Ele. E quando você decide subir, mesmo doendo, vai doer. Todo sacrifício a Deus na nossa vida, nossa renúncia, vai doer, vai ser um sacrifício. Mas está subindo para Deus. E olá, Ele nos ensina sobre corrigir os nossos pensamentos. Trazer esse fogo e purificar do Espírito Santo. Ele purifica a nossa mente, nosso coração, que precisa ser purificado. É um processo total. E é um sacrifício ligado ao interior, ao invisível. Ou seja, não é sobre o que você faz, é sobre o que você pensa, você carrega dentro de si. A profundidade profética, agora do que eu vou falar, é sobre. A olá, ela aponta para uma vida espiritual. Uma vida que sobe exige morte do nosso ego, do meu e do seu. Não existe subida sem entrega. Tem que haver entrega, senão não vai subir. Deus ele não está pedindo só parte de você. Era uma oferta entregue totalmente e o fogo não se apagava, tinha que ser contínuo. Não existe fogo sem altar. Quando a gente vai ao altar da presença de Deus, ele precisa ser morto. Deus ele fala muito sobre a oferta. Deus ele pediu não somente Isaac naquele tempo, mas ele pediu o coração de Abraão. Ele pediu que ele entregasse totalmente. E Deus estava mostrando algo que ele precisava entregar dentro dele. Que aí Deus mostrou, depois que ele entregou, que Deus enviou o seu filho para que aquela entrega fosse totalmente entregue. E o seu filho é Yeshua, que foi entregue totalmente. Deus proveu aquilo. E hoje ele pede a nossa vida como entrega. Uma vida em santidade, em caminhar com o Senhor diariamente. Pergunta para si mesmo hoje.
que em mim ainda não foi entregue. A minha vida tem sido um olar, um sacrifício, ou apenas parte dela? Que você decida ser olar, um sacrifício vivo, rendido, totalmente entregue para Deus e elevada com um aroma suave. A oferta naquele tempo tinha que ser perfeito. E hoje Deus vai pedir para que a gente entregue a nossa vida, mas precisa ajustar o que precisa estar dentro para ser uma entrega a Ele como aroma suave. Passar pelo processo de purificação e que o fogo do altar nunca se apague no seu coração, na sua mente, a sua vida a Ele. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e reflita do que Deus está pedindo hoje para você. Shalom e até o próximo vídeo.